Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão ouvindo bem? Bom dia. Estamos sim. Tá. Vamos começar a apresentação. Vamos falar sobre a Bocril, especificamente falando sobre os polímeros elastômeros, mais conhecidos como borracha, né? Eu sou o Rodrigo Garcia, trabalho na área técnica comercial da Bocril e atuo nessa parte em visita em área e internamente, junto com a Martina, na parte técnica. A Bocril é uma empresa fundada em 1985, atuando no ramo de borrachas, conta com duas linhas de fabricação, a linha de revestimentos de borracha, na parte de rolo, tambores, moinhos e correias transportadoras. Tendo compromisso atender os requisitos técnicos solicitados pelos clientes, analisando sempre a melhor estrutura técnica para melhor ceder às necessidades da aplicação. Aqui tem uma imagem à esquerda de uma parte da linha de fabricação de correias, do lado direito a outra linha que é a parte de fabricação dos revestimentos. A missão da Bocril é proporcionar aos nossos clientes o que há de melhor em produtos de borracha, trabalhando sempre para oferecer soluções com qualidade, segurança e performance. A dedicação total no atendimento e fabricação eficaz de produtos de borracha que atendam com conhecimento e tecnologia, adaptando-se às necessidades dos clientes e respeitando o ser humano. Os valores: oferecer aos nossos clientes um ambiente agradável, estimulando o crescimento individual e coletivo. Trabalhar de forma ética, com respeito, honestidade e lealdade, e preservando o meio ambiente. A visão é uma imagem linda para quem atua nessa área, né? Melhoria contínua no processo produtivo através de inovação e aprimoramento dos conhecimentos técnicos, visando nos tornar referência em produtos de borracha para transportador de granéis sólidos. Destacar-se pelo atendimento seguro e confiável, instituindo alianças. O cara bota umas palavras bonitas, daí depois fica complicado para falar, né? Instituindo alianças com clientes quanto à solução em qualidade e entrega de artefatos de borracha, atendendo à necessidade da aplicação. A Martina, vou apresentar a Martina Fernandes Paim, é engenheira química formada pela PUC, mestre em engenharia de materiais, responsável pela parte de desenvolvimento de formulações. A Bocril, ela faz desde a formulação ao processamento, à vulcanização da borracha. Então, a Martina é responsável por essa parte de desenvolvimento, de formulação, que é a construção, e a parte de acompanhamento técnico da vulcanização. Então, eu vou passar a palavra para Martina, que o som da voz dela é muito melhor, né? Bom dia, tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, antes da gente conversar sobre as propriedades da borracha na aplicação na área, eu conversei com o Rodrigo e eu acredito que seja importante, no início, a gente entender alguns conceitos e como é feito alguns testes para que seja dado aquele resultado daquelas propriedades que normalmente é solicitado pelo cliente, tá? A gente vai começar falando sobre o que são os elastômeros. E para entender o que são elastômeros, primeiro a gente precisa entender o que são polímeros, né? Porque o elastômero, ele é um polímero. O que é um polímero? É uma macromolécula constituída de outras menores, que são os monômeros, certo? Então, essa quantidade de monômeros com peso molecular elevado, ele vai fornecer um conjunto de propriedades diferenciadas, por isso que cada um tem uma propriedade específica.
Então, existe aqueles que são uma repetição do mesmo monômero e tem aqueles que são de monômeros diferentes. Por exemplo, o mesmo monômero no caso dos elastômeros, é a borracha natural. Ela vem do isopreno, então a macromolécula é o poliisopreno. Um monômero com monômeros diferentes, no caso de elastômeros, a gente tem o SBR, que é o estireno-butadieno, então é a junção do monômero estireno com um outro butadieno. Essa estrutura, ou seja, a característica dessa macromolécula é que define todas as propriedades físicas e químicas do material e também influencia muito na processabilidade dele. O que é um elastômero, que diferencia dos outros polímeros? É um material que admite uma grande deformação sem apresentar ruptura. Ele pode ser, muitas vezes, estendido até 10 vezes seu tamanho inicial. A cadeia polimérica de um elastômero ou de um polímero amorfo, ela tem uma conformação semelhante a um novelo de lã, então todas as cadeias elas estão torcidas, dobradas. O que acontece? Por que ela consegue se deformar e ter essa deformação sem apresentar essa ruptura? Como ela tá dobrada e torcida, ela tem quando a gente faz uma tração nela, ou uma compressão, na tração ela se alinha essas cadeias, alonga e depois ela volta. Claro. Como que faz com que ela tenha uma deformação elástica e não plástica? A gente precisa vulcanizar um elastômero. O que é vulcanizar? Tu vai fixar a posição relativa das cadeias, ou seja, tu vai botar um ponto para onde ela tem que voltar, porque senão ela não volta, tu vai estender e ela não vai voltar. E isso tu consegue mediante o entrecruzamento das cadeias, ou seja, vulcanização. Quando o elastômero ele não está reticulado, o deslizamento dessas cadeias, quando alonga, ela gera uma deformação plástica, que é como nos plásticos. Ela não recupera a forma original. Quando a gente reticula esse elastômero, ela desliza, então ela alonga, só que ela vai lembrar para qual a posição que ela tem que voltar, por isso que tu fixa aquela posição relativa. Então ela volta e ela não rompe. Então, antes de tu ter uma reação com o enxofre, que é a vulcanização, essas cadeias elas podem se deslocar livremente. Ó, isso aqui é o estado inicial, né? Ela está naquele modelo que eu mostrei para vocês lá, que ela está como se fosse um novelo de lã, tem uma força de tração, ela se alinha as cadeias, quando tu tira a carga final, ela se mantém do jeito que está, porque ela não tem uma posição, ela não está com uma posição fixa relativa, né? Já na deformação elástica, a gente vai fixar a posição das cadeias, ó, mas mesmo assim ela ainda consegue se deslocar e alinhar, só que quando tu tira a força de tração, ela volta para o original. Aí agora vamos conversar um pouquinho sobre os componentes de uma formulação, que é o que faz com que o conjunto deles gere as especificações solicitadas e desejadas. Quando a gente faz um composto elastomérico, o mais importante é a borracha, tá? É ela que dita todas as propriedades do composto. Claro que a gente coloca alguns outros aditivos para que seja melhorada algumas outras propriedades. Então, como é ela que manda em tudo e ela é o principal, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou passar um pouquinho, algumas informações sobre alguns elastômeros mais usados. Aqui a gente tem a borracha natural, o estireno-butadieno, o polibutadieno, nitrílica, EPDM e neoprene, tá? Quando a gente vai formular, normalmente tu leva em consideração alguns pontos principais. Claro, dureza, tensão de ruptura, tudo isso a gente vai melhorando, tá? Mas o que eu preciso, antes de qualquer coisa, analisar para poder escolher qual desses elastômeros, entre outros, porque existem inúmeros, eu vou utilizar? Sempre temperatura de serviço. Por exemplo, a borracha natural, ela atende uma temperatura de serviço de 80 graus, com picos de 100 graus, e até menos 50. Isso aqui é um dos pontos principais. Outro ponto principal é resistência a ácido, óleos, ou a base, ou algum concentrado ou não, gasolina ou solvente. Então, a gente entra nessa parte aqui também, sempre nesses dois pontos, para escolher qual elastômero vai usar. Em consequência de todas as outras propriedades que é solicitado, como, por exemplo, propriedades mecânicas, a gente analisa qual que tem algum comportamento mais adequado para o que é solicitado. Só
define para eles quais seriam as propriedades mecânicas, para a gente ter já ir construindo que ao longo da apresentação vai ser falada, mas para já ir levando assim, essa assimilação, entendeu? Tá, nesse caso aqui, ó, dureza, isso aqui é goma pura, tá? Isso significa que ela pode atingir de 15 até 100 chorear. Isso com a gente colocando alguma carga de reforço, ou qualquer tipo de carga que auxilie nesse aumento de dureza. Tensão de ruptura também tem a ver com tu reforçar ela, então tu consegue enxergar o quanto ela tem de goma pura até reforçada, é claro, esses valores eles podem melhorar dependendo do teu processo. A resiliência, a gente vai conversar sobre ela, é uma propriedade do elastômero, como ele se comporta em relação a devolver uma energia que é dada para ele. A resistência à abrasão, nesse caso aqui, todas são excelentes, ó, salvo a EPDM, e também isso tem a ver com as cargas que a gente está usando, qual é a quantidade de óleo que é usado na formulação, tem vários fatores, na verdade, ele é um conjunto de propriedades que a gente tem que ir balanceando os componentes da formulação. Resistência ao ozônio é do elastômero, tanto que o EPDM aqui ele é excelente, por quê? Porque o EPDM ele tem pouca dupla ligação, ele não tem dupla ligação. A borracha natural ela tem uma resistência ao ozônio muito fraca, porque a quantidade de dupla ligação que ela tem é muito grande. Então, a gente até entra com a mesma coisa com resistência a intempéries, ou a resistência a intempéries. Ó, a única aqui que é excelente é a EPDM, justamente por causa da estrutura do meu polímero. Quando a gente não tem uma situação específica para que tenha essa resistência, tanto ao ozônio como à intempérie, a gente entra com algum aditivo para que melhore essa propriedade nesses outros elastômeros. Resistência solvente, tu não consegue entrar com nenhum aditivo para que melhore, você tem que usar o elastômero específico para isso. A mesma coisa para óleo ou para gasolina. Tem que entrar com específico, porque não tem nenhum aditivo que faça com que melhore isso. A mesma coisa a temperatura, tá? Temperatura de trabalho. Ao calor mesmo, não a temperatura do ambiente, mas o que ela tiver, nesse caso, transportando ou em que ela tiver em contato. Isso é uma propriedade do elastômero, isso é uma propriedade química dele. Então, a gente não consegue modificar com algum aditivo. Então, tem que ter a escolha correta do elastômero para aquela temperatura de serviço. Mais alguma coisa? Só para nós dar mais uma enriquecida nessa questão, só explicar um pouco sobre a questão da diferença das áreas onde tem uma forte intervenção solar, UV ali, para nós, porque nós vamos falar mais na frente sobre essa questão de áreas de atuação, áreas da aplicação. Então, os caminhos que levam a ter uma boa aplicabilidade, ela tem muita questão da construção do elastômero a ser aplicado. Sim. Tanto na correia quanto no revestimento. Só para a gente fazer uma diferenciação ali, quais são as consequências do UV, luz solar? Tudo que tu tem como propriedade do teu elastômero, propriedade química dele, influencia nas propriedades mecânicas como ele está sendo aplicado. Então, dependendo da temperatura que tu tem de serviço ou da condição do ambiente, algumas propriedades que hoje é feito a análise em laboratório, em temperatura controlada, umidade controlada, em tempo determinado, não significa que é o que vai acontecer na área justamente por causa dessa variável que é intempérie, temperatura, entre outras. É isso. Pessoal, se qualquer pergunta, vocês mandam, qualquer dúvida, o que ficar mal explicado, vocês também estão livres aí para estar falando, tá? Dentro de uma formulação, depois do elastômero, que é o principal, o que vem são as cargas que a gente utiliza, tá? As cargas, elas são alguns ingredientes que são usados para reforçar as propriedades físicas do elastômero.
além de dar algumas características do processamento e ou reduzir o custo. Porque existem 3 tipos de cargas, tá? Tem a carga funcional, que a gente chama de carga de reforço, que ela com a quantidade que tu coloca de carga, VHR é a quantidade de porcentagem em função do teu elastômero na formulação, tu vai aumentando esse nível de carga, o teu valor da tua propriedade do composto vai aumentando também, só que chega a um certo ponto que ele atinge um ponto ótimo e decai. Uma carga funcional B é uma carga semi-reforçante. Essa carga funcional semi-reforçante, tu aumenta o nível de carga dela, tu mantém essa propriedade até um certo ponto, mais ou menos como na carga funcional, e depois ela cai. Para que a gente usa uma carga funcional? Por exemplo, quando tu precisa ter um aumento de dureza e tu não pode aumentar muito a temperatura no teu processo, porque normalmente uma carga de reforço, ela aumenta a temperatura do teu processo, mas tu já conseguiu atingir, por exemplo, uma abrasão, porque ela entra ao mesmo, ela mantém, ela não decai. Então, tu usa uma carga semi-reforçante. E a carga inerte ou diluente, ou como a gente chama de enchimento, é para reduzir o custo. Esse aí é muito interessante. E aí, boa parte vai entender dessa questão da função da carga, valores econômicos de disparidade entre fabricantes, aonde entenderão o que eleva o preço, o que reduz tanto o preço. Né? Aqui a gente tem bem claro, né? As cargas funcionais e a carga inerte, a carga de enchimento, que é justamente para baratear, entendeu? E que na área, aí vai vir sempre aquela, para quem acompanhou aí bastante a apresentação do José Ronaldo, as várias evidências que a gente pôde presenciar, e muitos daqui que eu conheço que vão em área, o desgaste excessivo, e que não aguenta, e que descola, aí a gente começa a construir o caminho desse entendimento, entendeu? Para poder diferenciar necessidade e o tipo de formulação que está sendo aplicado. Claro, quando se fala carga inerte, se entende que ela não modificaria já a propriedade que tu adquiriu do composto com base nos outros componentes, né? Mas não é o que acontece. É o ponto aqui, ó. Até um certo ponto ela até mantém, mas é muito baixo esse ponto. Então, dependendo da quantidade que tu coloca, decai sim, e tu tem uma diferença de propriedade. Além do que ela faz com que o fluxo do teu material seja diferente, alguns outros componentes tu precisa usar, na processabilidade dele na hora da mistura também é diferente. Então, quando se usa, tem que se usar sabendo que tu vai modificar o teu material. Então, aqui está as reforçantes ou ativas, que a gente comentou ali, que é o que aumenta bastante a viscosidade do meu composto e a dureza, e melhora as propriedades do vulcanizado, como tensão de ruptura, resistência ao rasgamento e abrasão. Isso aqui é nego de fumo e sílica, tá? Essas são as cargas reforçantes. O nego de fumo ele tem diferentes granulometrias, existe uma gama muito grande de nego de fumo, tem até os que no processo liberam mais calor durante o processo, então eu tenho que usar em elastômeros X e não o Y, por exemplo, uma borracha nitrílica, eu não posso usar, dependendo do quanto de dureza eu preciso nela, eu não posso usar muito um nego de fumo que libera tanto calor, porque ela já é uma borracha que libera bastante calor durante o processamento. E a sílica, que ela tem tanto em pó como em escamas, e também ela é um ótimo agente reforçante. O não reforçante, então, é que aumenta um pouco a viscosidade, mas piora as propriedades mecânicas, que é que a gente estava falando, que é de enchimento, que é para reduzir o custo. E a semi-reforçante, ela dá uma propriedade intermediária entre os dois. Como como a gente viu aqui nesse gráfico, qualquer um dos três, dependendo da quantidade que tu coloca, se tu atingir o ponto ótimo,
vai começar a decair. Então, mesmo ela sendo uma carga reforçante, pode chegar a um ponto que tu colocou demais e essa propriedade cai. Depois vem os óleos e os plastificantes. O que são os óleos e os plastificantes? Eles são substâncias que não modificam quimicamente a borracha, tá? A gente não consegue modificar aquelas propriedades químicas que eu comentei lá, que é qual é a temperatura de trabalho, se ela é resistente a solvente ou não. Ele só modifica a característica física da composição. Por exemplo, eu faço um balanceamento para que meu processo durante a mistura ele seja mais fácil de ser feito, porque vocês imaginam que eu estou misturando sólido com sólido. Então, o processamento chega um momento, dependendo da dureza que eu preciso do composto ou da quantidade de carga que eu preciso nessa formulação, eu preciso dar uma ajuda para o processo. Então, entra um óleo plastificante, porque ele ajuda com que deslize essas cadeias e que as cargas elas entrem no meu elastômero. E também, dependendo do balanceamento, carga e óleo plastificante, a gente chega na dureza pretendida. Os agentes de proteção, que é o que eu comentei ali, que quando não existe um critério rigoroso para algumas propriedades da intempérie ou ozônio, a gente coloca agentes de proteção, então é o tipo que tu coloca, que são os antidegradantes, que vai evitar esse envelhecimento precoce da minha peça, né, do meu composto. E outros ingredientes que dependem esses são os principais, né? Depois entram os ingredientes especiais, que são, por exemplo, o retardante à chama. Claro, existem alguns elastômeros que já possuem essa propriedade, como, por exemplo, o neoprene, porque ele tem cloro já na cadeia dele, mas a gente consegue também colocar aditivos para isso, não necessariamente para ser estrutura química do elastômero. Alguns agentes antistáticos. Também existem borrachas que têm um comportamento melhor e outros não tanto, então a gente pode entrar com esse agente antistático. E alguns agentes de pegajosidade, por isso eu coloquei esse aqui, porque a gente vai comentar sobre correia transportadora, e dos constituintes da correia transportadora é a borracha de ligação. Essa borracha de ligação ela precisa ter um pouco de pegajosidade na hora da montagem dela, por exemplo. Aí entra a parte mais importante de toda a formulação, que é esse aqui que vai transformar naquele elastômero e que ele consegue alongar e voltar e que tem uma certa... que não se deforma, né? A gente vai vulcanizar, então a gente vai fixar aquela posição relativa que eu comentei. Para isso eu tenho esses três componentes. Eu entro com um ativador, que é o responsável para ativar essa vulcanização, então ele torna o acelerador eficiente. Eu entro com o próprio acelerador, que é uma substância que reduz esse tempo de vulcanização, então ele melhorando essas propriedades físicas, né? E o agente de vulcanização, que é uma das partes mais importantes, é ele que é o responsável pela transformação do elastômero de passar do plástico para o elástico. Bota lá naquela imagem, só para eles fazerem Essa aqui, a ligação. Essa. Então, esses três foram que criaram esses pontinhos que fixaram as cadeias relativas. Claro, esses três fizeram... Esse aqui é o agente de vulcanização. Então, ele que está aqui, e aí o ativador e o acelerador foram os que fizeram com que fosse num tempo hábil no processo. Isso. E aí, o que nós temos que levar em consideração quando formular um composto? Vocês viram que a gente tem inúmeros constituintes de uma formulação, esse foi só alguns que eu comentei. E como que a gente faz para que faça o balanceamento do que precisa, da necessidade da área e as especificações? Qual é o ideal? E o que a gente faz aqui na Bocril? Antes da gente formular qualquer composto, é necessário o conhecimento da aplicação do produto que a gente vai produzir, porque é isso que dita todas as propriedades e qual o elastômero, o principal da formulação que eu comentei com vocês, é nessa hora que a gente vai escolher. Então, é feita uma análise inicial com indicações exatas fornecidas pelo cliente, o tipo e as condições de trabalho do produto, tá? Deixa eu dar uma comentada
Se busca entender qual é a finalidade, né, a aplicação. O produto tem aplicação dinâmica ou estática. Se o revestimento, no caso o rolo, o tambor ou a correia, em qual local do transportador será aplicado. E aí foi visto muito nas apresentações diferentes pontos de aplicações aonde tem situações críticas. Então, cada uma dessas, como se dimensionam os rolos e tambores, ao mesmo tempo se busca essas informações para poder dimensionar a borracha, tanto para correia quanto para rolo e tambor. Qual produto será transportado? Isso tem muita influência, porque, como a gente viu ali, os agentes químicos, né? O pessoal da parte de movimentação de grãos tem muita questão do óleo, né? Até alguns transportes também na questão de finos de madeira também tem, ele solta aquele óleo. Então, o carvão também tem bastante isso. Então, entender qual é o material transportado, isso faz bastante diferença. Granulometria do material faz diferença, porque quanto mais fino ele tem um tipo de reação, vamos dizer assim, e quanto maior a granulometria, ele tem uma outra estrutura de impacto, né, de agressividade. Nós vamos ver imagens também que vão demonstrar isso. A temperatura de trabalho e qual o valor que essa temperatura pode atingir em picos ocasionais. Isso aqui é bem interessante, porque a gente costumeiro aí tem solicitações de alta temperatura. O que é uma alta temperatura? É 100 graus? É 150 graus? É 200 graus? É 300 graus? A gente teve alguns casos aqui em movimentação de cimento, onde a gente foi na área verificar, e aí a gente viu, assim, alta temperatura. E aí é até interessante, porque a estrutura vinha para 150 graus. E quando a gente chegou na área, mas Rodrigo, faz para 200 graus. Tá, mas o que é o 200 graus? São picos, é constante. E aí tinha uma pequena informação em que a gente mudou tudo, né? E, graças a Deus, conseguimos, a Martina conseguiu fazer uma formulação e está tendo um ótimo desempenho. Eles têm momentos onde essa temperatura, nós voltamos lá para aquela questão do produto da aplicação dinâmica ou estática, ela ficava estática ali. Durante 24 horas, 36 horas, ela fica parada. Então, aquela condição, ela não tem uma dissipação de calor quando ela, falando da movimentação da correia, transporte material, onde ele voltou, esfriou, voltou. E ele ficava parado. Então, o que acontecia? Ele superaquece, eleva a temperatura, e aí ele fica aquele 200 graus constante. E aí foi onde foi trabalhado na formulação. Então, é muito importante entender a relação entre picos e a temperatura constante. Se vai estar em contato com óleos, né, ou produtos químicos, puro em solução, também tem bastante influência isso. E neste último caso, qual é a respectiva concentração? Vai trabalhar sobre tensão ou compressão? Nós vamos ver a questão da norma, onde explica bastante essa relação. Deve seguir especificações técnicas conforme norma? Qual norma? Aí, esse aí é um bom debate, um bom debate. O pessoal da engenharia aí sabe disso. Nós temos normas de aplicação, que vamos falar aqui, mas temos normas sendo solicitadas aí pelo pessoal de área que nem existe mais. Qualquer outra indicação suplementar de importância, que daí são outras variações, né? A gente vai falar também onde existem trocas de aplicação, aquela velha frase, né? Que diz casa de ferreiro, espeto de pau, né?
Então, se troca, bota rolo de liso na área de impacto na liso, correia que é para aplicar para uma condição, está na área, a produção não pode parar, o que tem, aplica e vão para frente. Mas aí precisa se entender o que é esse aplica-se e vão para frente. Então, isso é muito importante. Então, por isso, desse checklist. E complementando o que o Rodrigo falou, o porquê que a gente chegou nesse checklist, nesse formulário. Porque todas as vezes que ele entrava em contato comigo para algum desenvolvimento ou para alguma solicitação do cliente de alguma especificação técnica, eu sempre questionava para ele, mas por quê? Aonde? Como? Porque quando a gente não formula do começo para o fim, a gente formula do fim para o começo. Então, eu formulo pensando no que está acontecendo com o meu produto depois de pronto já. Então, para eu chegar numa formulação que vai atender todas as especificações, eu preciso saber dessa finalidade de aplicação, se é dinâmico ou estático, tudo isso que o Rodrigo comentou. E aí vem uma coisa que eu converso muito com ele, que é a questão seguinte: por que eu pergunto qual norma e qual é a especificação? Porque atender por exemplo, 70 de abrasão, são inúmeras maneiras que eu consigo atender, dependendo da formulação que eu faço. Não necessariamente ela vai atender essa finalidade de aplicação. O 17 de tração, o 400 de alongamento, também se chega de inúmeras maneiras e inúmeras formulações. Não necessariamente ela vai atender essa finalidade e essa aplicação. É por isso que a gente tem que entender antes exatamente aonde ele vai ser aplicado, de que maneira ele vai ser aplicado, qual a granulometria do material, temperatura, todos esses quesitos. Por quê? Porque eu vou chegar numa compressão, eu vou chegar numa tração, eu vou seguir uma especificação solicitada e não necessariamente ele vai ser eficaz. Ele pode ter essa qualidade, porque essa especificação, ela vem, que a gente vai conversar sobre a STM de 2000, ela vem descrita e eu atendo. No certificado está lá, está escrito. Só que pode ser que ela não seja eficaz na área, ela não seja um produto adequado. E para saber se o produto é adequado, então a gente tem que saber exatamente aonde ele vai ser aplicado e de que maneira ele vai ser aplicado. É interessante porque nas apresentações, até o José Ronaldo, né, que tem muita experiência, ele sempre até me questiona e a gente conversa sobre isso. E muitos de vocês vivenciam na área, visualizam, mas eu apliquei esse rolo aqui, ele teve um desgaste, eu apliquei aqui, não teve um desgaste. A estrutura dele, esse aqui é de 50 de abrasão, esse aqui é de 70. Dependendo da avaliação e da estrutura que é desenvolvida, não é porque é de 30, 50 de abrasão que ele vai aguentar mais do que o de 70. É um nó na cabeça agora, né? Mas essa é a relação. Não, fazer uma borracha com 70 de abrasão, 50 de abrasão, não estou fazendo demérito, né? Mas não tem muito mistério. Não tem muito mistério, exatamente. Agora, se ela vai funcionar para aplicação, aí é outra questão. Tem outra coisa, Rodrigo, a questão também será que precisa ser 50? Porque muitas vezes a gente consegue também chegar numa formulação que vai atender a aplicação, ela vai dar a resposta que se deseja e não necessariamente precisa ser o 50, não precisa ser o 30, não precisa ser o 24 MPa, não precisa ser 25. Por isso que é importante saber como que ele vai ser aplicado, aonde ele vai ser aplicado, quais são as condições de trabalho dessa peça, né, desse produto. É isso aí. Então, depois a gente ter esse checklist feito, então a gente tem que atingir, quer dizer, uma boa composição, ela é o resultado da escolha do elastômero mais adequado, sempre vai ser ele que vai ditar todas as propriedades, e a necessidade de aplicação que atende o melhor balanceamento entre esses três itens. Propriedades químicas, que entra naquela parte de como ele se comporta
em solventes, em como ele se comporta em óleo, temperatura de trabalho, então não é só do ambiente, ao calor também, e quais as propriedades mecânicas desejadas. E o que é um composto de borracha, né? Um composto de borracha ele é um sistema que ele tem por objetivo responder a um determinado conjunto de exigências. Só que essas exigências, elas não são só do cliente e utilizador do produto, ela também é do fornecedor, então ela também é nosso. Por quê? Porque quando a gente formula, ela tem que ter uma eficácia e ela tem que ter uma qualidade tanto para quando vai utilizar, mas quando ela tem que ter uma performance também adequada para o nosso processo. Então, muitas vezes, o que dificulta também é o balanceamento entre ela ser eficaz e ela ser processada, ter processabilidade. Então, o início de tudo é o elastômero adequado à aplicação, vou bater bastante na tecla, que é o elastômero quem manda, unindo com o conhecimento dos ingredientes da formulação, porque a gente tem várias variáveis, certo? Então, esses ingredientes, tem que conhecer eles, tanto ele isolado, qual é a característica dele, como ele se comporta isoladamente, e também a sinergia dele em relação a todos os outros materiais, porque ele vai entrar e vai ter uma característica sozinho, só que quando ele entra com outro material, ele se comporta de outra maneira. E é um balanceamento de como que vai ser esse comportamento. A condição de mistura adequada, isso é muito importante. Não é a formulação só que dita toda a minha especificação, tá? O resultado desse composto. A condição de mistura e o ciclo de mistura, ela é uma das coisas mais importantes nesse processo. Porque não adianta nada ter uma formulação excelente se o meu processo aqui não é repetitivo e reprodutivo. E não está bem dispersa a carga, não está... os aceleradores, eles também não estão bem dispersos, então a aceleração já muda, na hora do processo já tem uma diferença, então a condição de mistura adequada, ela é primordial também. E com tudo isso a gente chega a uma composição satisfatória. Então essa composição satisfatória, ela é a união desses três itens, o elastômero adequado, conhecimento dos ingredientes e a condição adequada de mistura. E aí se chega à qualidade, que tu atende às especificações, né? Só que ele tem que ser eficaz, ou seja, ele tem que atender ao que, aonde ele vai ser utilizado, ele tem que ter performance, né? Com o custo-benefício adequado. Só pegando aqui o gancho, eu costumo sempre usar um termo que é fazer coisa boa cara, não é tão difícil, para não dizer que é fácil, não é tão difícil. Agora, fazer uma coisa boa, que tenha performance, que tenha segurança, que isso é uma das coisas que a gente tem mais preocupação, fornecer segurança para as áreas, porque a gente conhece as áreas e vê a necessidade da segurança, todos devem estar vendo, né, alguns últimos acontecimentos, as infelicidades aí que tivemos aqui em Santa Catarina, agora se não me engano, foi na Turquia que teve, outros que já aconteceram aqui no norte. Então, é sempre buscar essa construção com custo-benefício, porque eu fazer uma formulação auto-extinguível, que agora é o que mais vai vir, e daqui a pouco vai começar a entrar, que elas têm que ser, uma coisa que a Martina, a gente conversa muito, o auto-extinguível, que é o anti-chama, e o antistático são coisas que não... Isso tem que ser, assim... Essa é como é que se diz? A formulação base, para tudo, para ter segurança. Porque a gente sabe que na área são transportadores de quilômetros, aonde não se tem... As áreas, eu costumo fazer assim, as áreas estão fazendo assim, e a quantidade de pessoal para atender a área está fazendo assim. Então, assim, nós não temos pessoas 24 horas em todos os pontos dos transportadores analisando. Então, nós temos responsabilidade para fazer uma borracha, falando em polímero, de qualidade, de segurança e que tenha performance. A gente costuma falar que a borracha ela é um bicho vivo.
Para quem está aqui no sul, né? Nós estamos aí a uma temperatura de 9, 10 graus hoje de manhã. Para quem está no norte, já acorda aí com 20, 25, 30 graus, e ao longo do dia isso aumenta. Isso para a borracha, isso faz muita diferença, muita diferença. A gente aqui, processando ela, e aí vem a condição de mistura, composição satisfatória, ela sofre a influência. A gente tem aqui o ambiente, ele está muito úmido, a gente tem uma questão da formulação para atender. Ele está muito quente, nós temos que diminuir até a quantidade de material em estoque, e aí a gente tem um trabalho muito forte sobre isso, porque o risco sempre de perder material em estoque é muito grande, por causa da variação de temperatura. Então, essa composição, né, essa estrutura toda para trazer qualidade, eficácia, custo-benefício, ela tem várias pernas, braços aí para chegar a isso. Agora a gente vai conversar sobre a propriedade das borrachas vulcanizadas, que é a parte que todo mundo se interessa. Vou começar com o queridinho, que é a resistência à abrasão. Vocês vão entender depois por que ela ri e fala e bate tanto nessa questão da abrasão. O que é resistência à abrasão? Ela é uma resistência do desgaste por ação mecânica sobre uma superfície expressa como perda relativa de volume. Ou seja, ela é a resposta do material a uma ação mecânica que está sendo gerada nela, tá? Só que assim, esse método de ensaio, isso aqui eu retirei da norma, tá? Isso está escrito na norma de resistência à abrasão. Esse método de ensaio é adequado para testes comparativos, controle de qualidade, verificação da especificação de ensaio, pesquisa e desenvolvimento. Nenhuma relação íntima entre o resultado desse teste de abrasão e desempenho de serviço pode ser deduzida. Por que que não? Por aquilo que eu comentei antes com vocês também. Esse ensaio, ele é feito numa temperatura controlada, numa umidade controlada, ele percorre um caminho X sobre uma velocidade Y, e ele é uma comparação entre uma peça padrão que eu tenho. Então, quando eu digo que eu tenho 50 de abrasão, eu estou falando que eu tenho 50 de abrasão em comparação ao meu corpo de prova padrão. É claro, isso tudo é um teste desenvolvido e normatizado, mas ele é um valor comparativo em relação ao outro. É uma perda de volume nessa condição, não em outra condição. Então, por isso que muitas vezes o Rodrigo ele vem me questionado, foi dito que um material com 50 de abrasão na área não aguentou o que aguentava. Tá, mas o 50, por isso que eu falei, o 50 é o que é necessário, é o que serve, e esse 50, ele é um número que a gente se baliza para uma formulação, mas não necessariamente é o que é necessário. Mais alguma coisa da abrasão? Não, é mais essa questão, né? A questão daquela que eu falei também, que não necessariamente um 50 da abrasão vai ter um desempenho melhor do que o de 70 de abrasão, por exemplo, ou que o 30 tenha. Por que eu digo isso? Porque para eu chegar num resultado de abrasão e outras propriedades, a gente tem que fazer um balanceamento entre componentes e elastômeros. Não necessariamente quer dizer que a gente não está usando o elastômero adequado, a gente pode estar usando sim o adequado, mas para aquela condição da área, talvez tivesse que ter uma resistência à abrasão um pouquinho mais alta para ter um alongamento, porque na verdade o necessário seria um alongamento maior ou uma tração maior, e aí o 70 ia responder melhor do que o 50. Uma coisa que a gente pode fazer um comparativo, para quem conhece, né, e tem aplicado na sua área, o revestimento, né, esse com pastilha cerâmica e esse só borracha, vamos dizer assim, daí tem o espinha de peixe, tem o diamante. A pastilha cerâmica, a resistência ao desgaste dela é bem superior ao desgaste da borracha. Só que quem está resistindo é a pastilha, não a borracha. E aí, muitas vezes, vem... eu quero 30 de abrasão para a borracha e a pastilha, mas é essa especificação que é necessária para ter a melhor performance?
sendo que é a pastilha que irá fazer o trabalho de tração sobre a correia. Qual a finalidade dessa solicitação? Então, e por que eu não tenho que ter uma melhor, como a Martina utilizou ali, uma borracha que ela tenha melhor pegajosidade, para que ela tenha melhor uma relação de adesão com a pastilha, para que a pastilha não solte, que ela segure mais, porque a borracha da correia, com a pastilha, podemos dizer que é o desgaste da vida útil dela, mas não pelo atrito em si. Então, e essa é a importância da gente entender a relação que tem da efetividade da resistência à abrasão. Qual é a resistência à abrasão pela construção do composto a ser aplicado? Isso vai ser uma coisa que mais, assim, a gente vai sempre evidenciar e sempre bater por a gente estar acompanhando na área muito essa necessidade de entender o que é a resistência à abrasão e o que é a resistência ao desgaste. São coisas assim que elas incomodam bastante. É que não, essas propriedades, elas não andam sozinhas. Não é a abrasão, ela se comporta na hora que eu estou tendo uma ação mecânica, e aí o alongamento naquele momento não está sendo levado em consideração. Meu alongamento está sendo submetido a uma força, então a minha abrasão ela está lá parada sozinha, não está reagindo a nada. Não, isso tudo é um balanceamento entre todos e eles respondem em conjunto. Então, por isso que eu questiono o fato de que será que a necessidade é mesmo uma abrasão muito baixa ou é o balanceamento entre outras propriedades que aí vão dar a resposta que realmente é necessária para aquela aplicação. Nós já vimos aplicações onde, que nem nós comentamos antes ali, a resistência de abrasão dita 50 não aguentou o que a de 70, 90 aguentou. Então, por quê? Pela estrutura da borracha, onde ela mesma vai agredindo e vai degradando a resistência, então ela passa a não ter a efetividade dos 50 de abrasão. A dureza, que também é bastante solicitada. A dureza, ela nada mais é do que uma medida superficial, tá? De polímeros e elastómeros. Ele é baseado na penetração do tipo de dentador forçado no material numa condição especificada. Esse método também, tá? Ele é um teste empírico destinado para fins de controle. Nenhum relacionamento simples existe entre a dureza de dentação determinada para o teste e qualquer propriedade fundamental do material testado. Ou seja, a dureza, ela está andando junto com as outras propriedades. Sim, a gente precisa de alguma dureza específica para que o material tenha um desempenho X numa aplicação, precisa, mas ela não dita nenhuma propriedade fundamental desse material, tá? Eu vou, na aplicação, por exemplo, no acionamento, preciso de uma dureza mais baixa? Preciso, por quê? Porque eu preciso que tenha um maior atrito entre a correia e esse tambor. Por que com a dureza menor? Porque aí tu tem uma superfície de contato maior, ele se alonga mais, ele se conforma, e aí tu consegue fazer com que tu tenha esse atrito maior das duas partes. Mas ela não determina nenhuma propriedade fundamental desse meu composto, ela só é uma soma das outras propriedades, ela vem junto com as outras. E aí a resistência à tração e alongamento na ruptura. Esse ensaio, ele consiste em submeter o material numa força axial crescente, que tende a alongar ele até a ruptura. Ou seja, ele está segurado, a peça ela tá fixa num ponto e é feita uma força axial em relação ao eixo longitudinal. A partir desse ensaio, o que a gente consegue observar?
como que esse material reage ao esforço de tração e que limite ele chega de alongamento até que se rompe. Na hora que ele rompe, ele apresenta uma certa deformação, que é chamada de deformação na ruptura ou alongamento na ruptura. Aqui tem um exemplo da força que foi colocada, né, pelo ensaio, e qual o limite de resistência. Esse limite é essa força, dividido pela área da minha peça. E o alongamento, que foi até onde ele alongou. A característica mecânica dos polímeros, na sua maioria, são altamente sensíveis. A mesma coisa do que que a gente conversou sobre a abrasão. A taxa de deformação, a temperatura e a natureza química do ambiente, presença de água, oxigênio, solventes. Ou seja, esse também é um ensaio que é feito em condições específicas do laboratório. O meu corpo de prova ele tem que ser cortado de uma maneira específica, ele tem que ser feito de uma maneira específica, ele tem que se manter numa temperatura padrão também antes do ensaio. Então, esse resultado, ele é um balizador para o que a gente está formulando. Não necessariamente, quer dizer, não vai ser esse valor de tração que vai ser apresentado na aplicação. E a resiliência? A resiliência ela é uma propriedade do material, tá? Ela permite com que ele retorne à sua posição inicial depois de ser submetido a uma força. Por que a resiliência é importante nessa aplicação e nos elastômeros? Quando a gente faz um ensaio, é uma medida do percentual de energia que é devolvida após uma deformação. Então, quanto maior for a resiliência, maior é a quantidade de energia devolvida. O que é o material resiliente? O material resiliente é aquele que devolve essa energia quando é submetido a uma certa força. Esse que não for, quanto menor a resiliência, essa energia que ela não é devolvida, ela se manifesta em forma de calor. E o que acontece? Dependendo de qual é o aumento dessa temperatura em situações extremas, isso pode fazer com que conduza à destruição do artefato, porque o elastômero ele é um polímero viscoelástico, então ele tem propriedades viscosas e elásticas. Quando aumenta essa temperatura, existe um aumento da propriedade viscosa e esse material ele tende a fazer esse deslocamento das cadeias e alguma propriedade ela é degradada nessa situação. Marquem bem essa questão, tá? Marquem bem essa propriedade de resiliência. A gente vai falar isso ainda, e ela influencia muito num todo. Sim. Entendeu? Ela influencia muito num todo. Áreas de impacto aí, principalmente coberturas de correia, ela influencia muito. Então, marquem bem essa propriedade. Isso também é uma propriedade do elastômero, tá? Não existe um aditivo que eu coloque na formulação e deixe ele mais resiliente. Claro, existe o balanceamento, pode ter uma modificação, mas isso tem muito a ver com a temperatura de transição vítrea do elastômero. O que é a temperatura de transição vítrea? É aquela temperatura em que, a partir dali, ele se torna vítreo, ou seja, rígido. Quanto menor essa temperatura de transição vítrea, mais maleável é o meu material na temperatura de trabalho ao ambiente. Então, isso tem uma relação com a minha resiliência do material. E aí, isso vocês vão depois entender aplicação no norte, aplicação no sul, essa relação de um polímero para o outro, entendeu? E a deformação permanente por compressão. Essa propriedade ela é a recuperação da borracha depois de ser deformada por compressão, né? Então, ela é uma compressão permanente numa temperatura determinada num aparelho simples que a gente coloca o corpo de prova entre alguns espaçadores. Esses espaçadores, eles têm 25% menos de tamanho desse meu corpo de prova, então quando tu aperta esse dispositivo, ele deforma, ele comprime o meu corpo de prova em menos 25%, por isso que na norma diz que a gente pode atingir até 25%.
Essa propriedade, ela depende fundamentalmente da composição e do estado de vulcanização. Tem mais a ver com a vulcanização do material do que com outro parâmetro, tá? Porque, por exemplo, se ele não está bem vulcanizado, é aquilo que eu falei do comportamento viscoelástico. Se esse material não tiver muitas posições relativas, fixada muitas posições relativas, ele vai ter a componente viscosa, ele tem alguma cadeia que está livre e que quando é gerado um calor, porque esse ensaio é por calor, e quando a gente comprime na área, também vai gerar um certo calor, daí tem a resiliência lá que a gente estava conversando, ele, na hora que ele comprime e gera esse calor, ele está ativando essa minha componente viscosa, e na hora que eu retiro a peça, ela não volta totalmente, justamente porque ele não tem a posição relativa fixada e ele não saberia para onde voltar, né? Ele gerou essa componente viscosa, se adequou em outro local, e aí quando voltou no tamanho inferior do que era o original. E a resistência à chama? A resistência à chama, a gente tinha comentado que pode ser uma propriedade já do elastômero ou ela é adquirida na formulação através de aditivos. O que é o ensaio de resistência à chama? Ela também é um ensaio em condições específicas, tá? É incidindo uma chama no corpo de prova com dimensões específicas, e essa chama, ela é em uma posição também específica, que a gente tem a UL94, e aqui a gente tem aí os 340, tá vendo que é uma posição específica vertical na da UL94, e essa aqui é a 45 graus, que é a da IS 340. Num tempo determinado também, aqui é um tempo, aqui já é outro tempo, na UL94 são 2 tempos de 10 segundos, na IS 340 e 45 segundos, e inclusive, se mede a altura da chama, tem uma temperatura de chama também, sobre o tempo específico. Depois é retirada da chama e se observa o comportamento do material em termos de combustão. Então, essa resistência à chama, na verdade, ela é em quanto tempo o meu composto ele se apaga depois que eu tirei o foco. Então, na verdade, ele a resistência a se apagar após a retirada do foco de chama. Não é que ele não pegue fogo, ele pega fogo. Só que ele se apaga após retirar a chama. Em compostos que não têm essa propriedade, ele mantém, ele pega o fogo, se mantém e só apaga se tu usa algum outro método. Nos resistentes à chama, não, é só tirar o foco que ele se apaga sozinho. E uma coisa importante aqui, quando a gente usa a definição anti-chama, né, que eu não sou muito fã dessa expressão, mas quando a gente utiliza essa resistência à chama, toda a estrutura dela, que a gente falou antes, que a estrutura dela influencia também nessa questão da resistência à chama, porque se ela começa a gerar uma degradação de dentro para fora, ela já começa a ir lutando. É a resistência à chama, né, da UL94, da IS 340, nada mais é do que ela lutando e dizendo, eu não vou pegar fogo, eu não vou pegar fogo, eu não vou pegar fogo. Sabe aquele negócio? Ela vai perdendo essas propriedades até a hora que elas, pronto, agora não tenho mais nada com que combater, e aí ela se torna uma borracha comum a se pegar fogo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ela é, sim, uma segurança, sem dúvida nenhuma, porque ela dificulta, não propaga, ela segura, né? Então, ela dá tempo para qualquer tipo de reação, né, externa, para que haja a extinção desse fogo. Então, ela é importante, e eu acredito que isso aí, nós vamos chegar numa condição onde falou em revestimento e falou em correia, é tudo autoextinguível e antistática, entendeu? Aquilo que eu comentei no começo. Então, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado e entender, volta no checklist, entender na aplicação a necessidade para que
haja essa informação também, entendeu? A UR94, se tem o entendimento dela ser mais agressiva, né, quanto à chama. A ISO 340, ela tem vamos dizer assim, a UR94 reage mais rápido, a 340 ela leva mais tempo, entendeu? Tem uma diferença entre as duas. Pessoal, agora vai entrar na norma. Vamos fazer uma paradinha aí de uns 5 minutos aí, né, para banheiro, necessidades, um cafezinho. E aí, em 5 minutos, nós, cronometradinhos aqui, nós voltamos aí, beleza? Microfone.
Vamos lá, pessoal. Todos ouvindo? Estão ouvindo? Positivo. Beleza. Tá, pessoal, vamos falar agora sobre a norma STM 2000. O que é a norma STM 2000? Ela é uma especificação que tem por objetivo classificar as propriedades dos materiais elastoméricos, padronizados para aplicação, mas não limitada, em indústria automobilística. Quando é enviado uma especificação, é isso aqui que é enviado, certo? O que significa cada uma dessas siglas? STM 2000, isso aqui é o número, a última atualização dela, e o M4. O M4, o M significa que ela está utilizada no Sistema Internacional de Unidades, e o 4 é o número de série, então é um requisito que ela vai ter dessas demais especificações. O que é o AA? Isso aqui é um indicativo do tipo de elastômero que está sendo solicitado. O primeiro A é a resistência ao calor, isso aqui são propriedades químicas dele, aquilo que a gente comentou sobre a propriedade do elastômero em si. O que é o A? É um indicativo de resistência ao calor, então a gente tem aqui, ó, o tipo A, a temperatura dele tem que ser de 70 graus, então ele tem que aguentar os 70 graus, e o segundo A aqui é a classe. Então, ele, em relação à resistência a óleo, essa classe é resistência a óleo, ela não tem nenhuma especificação. Então, eu posso, na hora de formular, entrar com algum desses elastômeros citados na norma. Borracha natural, borracha regenerada, SBR, butírica, polibutadieno, poliisopreno. O 617 do AA. Esse primeiro dígito indica a dureza do meu composto e os outros dígitos a resistência à tração mínima. Então, a gente vai na norma pelos materiais AA e consegue visualizar nessa dureza e nessa tensão qual é o alongamento que é estipulado. Depois vem os critérios de desempenho do material. As letras dos demais quesitos, as letras indicam qual é o critério de desempenho, tá? O que significa o A? É um envelhecimento acelerado, é resistência ao envelhecimento, tá? O B é compressão e o K é adesão. O Z é algum requisito especial desse material que é solicitado pelo cliente. O primeiro número do sufixo, ele indica qual é o método de ensaio que eu vou utilizar aqui no laboratório quando eu vou testar. No sufixo A, no B e no K, que é o que a gente tem no exemplo, quando ele tem o primeiro número 1, o método de ensaio que a gente vai utilizar são a partir dessas normas aqui. Então, para eu entrar dentro dessa especificação, para esses requisitos, eu preciso utilizar essas normas. O segundo sufixo é indicado qual é a temperatura de trabalho, a temperatura do teste daquela que eu vou utilizar para o ensaio naquela norma. Então, o número 3 significa que eu vou ter que realizar um ensaio a 70 graus, e o número 1, a temperatura ambiente. Juntando tudo isso, o material com uma grade, com uma especificação 4, um material AA. Nessas especificações, a gente consegue ver quais são as especificações mínimas e máximas para atender esse critério, né? Por exemplo, aqui, no nosso caso, resistência ao envelhecimento. Nessa grade, nessa condição, eu posso chegar no máximo de 10 pontos de diferença de dureza, nessa condição de ensaio, né, de envelhecimento. A minha variação de alongamento e a minha variação de tração, ela pode ser no máximo de menos 25%. Ou seja, depois que envelheceu, esse meu material, ele pode decair
o meu alongamento e a minha tração em 25%, e a minha dureza, ela pode aumentar até 10 pontos, depois de envelhecido. A compressão, nessas condições, nesse método, o material ele pode comprimir no máximo até 25%, que é aquele método que eu mostrei para vocês, que o espaçador tem 25% menor que o tamanho do corpo de prova. E a adesão nesse método, nessa grade, ela tem que ser no mínimo 1,4. Então, nesse método, a minha peça ela tem que ter entre o corpo de prova, que nesse caso são metais, né? Ela tem que ter no mínimo 1,4 MPa de força para que atinja esse escolamento. E o Z? O que é o Z? O Z ele é um requisito definido pelo usuário, tá? Ele deve ser especificado, incluindo o critério de teste. Por exemplo, Z1, índice de abrasão de 70, com carga de ensaio de 10 newtons. Essa carga de ensaio, ela pode ser de 10 ou de 5 newtons. Normalmente se usa de 10, tá? Não necessariamente vai ter só um Z, pode ser Z1, Z2, Z3 e todas as outras requisitos que estão fora do que está dito na norma, porque não tem nenhum sobre abrasão, mas, por exemplo, pode ser que, vou mostrar uma que já aconteceu. Nesse caso, foi solicitado uma dureza de 60 e uma tração de 25 MBA, mas se a gente for ver na norma, ela vai só até 24, ela não vai a 25. Então, 25, ele é um requisito especial. Então, entraria lá como abrasão Z1 com a que é solicitada, que pode ser 50, 70, 120, seja o que for, e teria um Z2, que estaria escrito em vez de 617 aqui, ia estar 624, só que daí seria Z2, 25 MPa. A mesma coisa para o alongamento, se tiver alguma especificação desejada que seja fora do que está dizendo de mínimo na norma, ou qualquer outro requisito, como cor, normalmente é cor, tração, alongamento ou abrasão, tá? E aí a gente finaliza essa primeira unidade com essas imagens. Por que a gente conversou sobre tudo isso antes de entrar na aplicação em si? Porque para entender todas as necessidades que a gente vai ter em casos como esses, ou por que isso aconteceu, era muito importante o entendimento teórico, não só dos componentes que tem nessa formulação, mas de algumas propriedades e como que a gente chega no valor dessas propriedades. Então, foi por isso que foi conversado sobre tudo antes, para na próxima unidade a gente entrar no que é na propriedade que seria ideal para esses componentes e também para algumas resoluções de problemas ou possíveis causas quando esse tipo de situação acontece. Quando a gente comentou sobre a granulometria, vou voltar lá no checklist, quando a gente comentou sobre a granulometria, na primeira imagem ali, né, pode ser observado a quantidade de dano que tem na correia, né, que a granulometria vai causando. Ela pode causar isso ao longo do tempo, porque a própria borracha da cobertura, ela vai perdendo a sua resistência, né? Ela tem uma vida útil, então ela vai perdendo e aí isso pode estar ocorrendo. Agora, ela não pode ocorrer num curto espaço de tempo, né? Então, isso que é trabalhado para que haja, quando a gente fala em performance, extrair ao máximo do revestimento, o máximo da correia, né, das coberturas, vamos dizer assim, para que ela tenha uma vida útil mais longa. Então, é trabalhado nessa estrutura para que aqueles danos ali, eles estão iniciando o quê? Uma contaminação entre lonas, um desplacamento de borracha,
a lona começa a perder resistência, e aí é onde começa a ter vários problemas, né? Tanto pontuais quanto ao longo, porque uma correia ela para o sistema inteiro, né, de operação. Na foto central, a gente está vendo um desplacamento de revestimento de pastilha cerâmica. E aí é interessante que nós temos duas imagens. Naquela que eu estou segurando a placa, houve um desplacamento, né? Então, uma falta de adesão, vamos dizer assim, e aí foi detectado a causa, que é a questão do manuseio, que isso também é muito importante, nós vamos falar na próxima semana, armazenagem, manuseio, quais são vamos dizer assim, o tratamento base para que isso também influencia na vida útil. Aqui nós estamos falando de um içamento de cabo de aço, onde houve, em sentido pirâmide, que a gente chama, né, que puxa nessa condição central, e o cabo de aço ele levantou a borracha. Se fosse uma borracha vulcanizada, ele iria arrebentar aquela parte. Então, aí ele abriu, descolou, e aí começou a contaminar a área que tem alta umidade, a área que tem temperaturas consideráveis, entendeu? Então, é um grande agressor. E aonde eu estou com o pé, nós vamos voltar naquela questão da estrutura da borracha. Se vocês observarem, ela tem vários pontos que estão sem pastilha ali. Né? Eu não sei se dá para ampliar a imagem. Tá vendo que ela está sem pastilha? Então, o que é mais importante? É eu ter uma baixa abrasão, no sentido de 50, 30 de abrasão, ou eu ter uma resistência da adesão da pastilha para que ela tenha mais tempo? Então, isso é uma influência muito grande. Se a gente pegar ali da norma, a adesão da vulcanização é 1,4. Mas ela é 1,4 em ensaios com adesão em borracha metal, né? Nesse caso aí, seria mais a compatibilidade, porque na montagem dessas placas que usam adesivo, certo? A compatibilidade dessa borracha com esse adesivo que está sendo usado com a cerâmica, a compatibilidade do adesivo com o material cerâmico, mas ele tem bastante influência, sim, na formulação que está sendo... Que vai segurar. E na terceira foto, nós estamos vendo um rolo que ele houve nós temos 2 pontos, né? Um é o desplacamento de um anel. Não é anel, isso aqui é anel, né? Ele é um vulcanizado, ele é um rolo, vamos dizer assim, ele houve um rompimento entre camadas, vamos dizer assim, né? Ele houve esse rompimento entre camadas e desplacou, e um desgaste excessivo, né? Se a gente olhar considerar esse aí, ó, ele teve um desgaste excessivo. Se olhar para o lado e ver que aqui nós temos uma superfície bem limpa, né? Vamos dizer assim. Então, entender isso, essa construção. A gente tem na aplicação a relação borracha, a relação rolo, e uma talvez que seja a principal a aplicação. Aonde está aplicado, como está aplicado, falando de revestimento, se eu tenho um desalinhamento excessivo, se eu tenho um tensionamento excessivo, isso impacta diretamente na vida útil do rolo. Se eu tenho como o José Ronaldo apresentou, se eu tenho um ponto de transferência, se eu tenho uma subida e eu tenho uma inclinação, aonde nessa transferência, ali o rolo ele não é um rolo de retorno normal, conforme a sua continuidade transportador, ele tem diferença de resistência, de eixo, de rolamento, de borracha, qual é a borracha que tem que ser aplicada. Então, isso também muda, né? Nós temos os tambores e os esticadores. O que tem de peso no rolo do esticador?
qual é o tensionamento que ele está sofrendo. Então, nós temos aplicações que elas influenciam também, sim, na melhor estrutura de borracha, mas a aplicação em si, ela tem muito impacto sobre isso. Talvez um dos maiores impactos, porque a gente dimensiona, né? O fabricante do rolo, do tambor, ele dimensiona o rolo para ser aplicado, só que na área ele também tem que seguir um rito, né? Uma condição da melhor aplicação, né? Para poder extrair tudo o que foi feito de melhor em componentes, né? Isso aqui pode acontecer saindo do fornecedor, estando quando 1.4 no mínimo de adesão, aqui também, aqui pode ter a resistência à abrasão que foi solicitada, e todas essas condições podem acontecer tendo o composto saindo de dentro do fornecedor, dentro da especificação. Cabe aí a pergunta e o questionamento o problema foi a especificação que não era adequada ou que não foi adequada, não foi atendida, ou a aplicação que não foi a correta, ou o local não foi o adequado para aquela especificação. Porque não necessariamente eu vou ter uma abrasão de 70, que isso aqui não vai acontecer, eu vou ter uma adesão de 6,5, muito mais do que 1.4, isso aqui não vai acontecer. Podem acontecer, isso aqui pode ser processo na hora da vulcanização, pode ser processo na hora da aplicação dele na área, pode. Por isso que na próxima unidade a gente vai mostrar todas essas algumas situações, essa aqui é uma das situações, vão ter inúmeras outras, e quais as possíveis causas, tanto em função da borracha mesmo, em especificação, ou processo produtivo dessa peça, mas também causas que podem ter sido da própria área ou da aplicação desse material, né? Porque, assim, né, vamos dizer assim, não vamos só depositar a responsabilidade sobre o usuário, né? A primeira responsabilidade está sobre o fabricante. Fabricou corretamente, fez conforme manda todo o rito do processo, ele, por melhor que seja aplicado, por pior que seja aplicado, vamos dizer assim, ele vai ter o resultado. Agora, se vamos pegar nós aqui, faço um revestimento com contaminação, com mal limpeza do tubo, com contaminação, pode ser a melhor borracha. Vai chegar na área, vai dar problema. E se eu tenho um processo comprometido, né, de qualidade questionável, na área, a vida útil dele despenca consideravelmente. Então, que a Martina falou, pode ter um problema na área, mas dentro da fabricação, do processo de fabricação, também tem que ser controlado e monitorado, e é por isso que feito os testes todos antes, por mais que seja dentro de um laboratório, ambiente controlado, aquele ensaio que ele tem aquela mesma força constante, a mesma compressão constante, a temperatura, tudo. Só que na área a gente sabe que a aplicação ela é bem diferente, né? As necessidades delas variam o tempo inteiro, elas têm demandas, se fura um chute, como é que vai vir esse material? Tem vídeos interessantes que a gente vai apresentar, onde ele tem material do retorno vindo, parece que é a carga indo, e porque teve um furo no chute, e aí caiu o material. São coisas, não são normais, mas são coisas que podem acontecer. E se o material ele já tem uma baixa qualidade, a tendência é ele vamos dizer, se entregar mais cedo, né? Não estou dizendo que eu aprendi isso, né?
A gente não pode dimensionar considerando todos os fatores, porque nunca vai haver um limite desse fator de segurança, mas a gente tem que projetar para melhor atender aquela situação, né, de carga, de velocidade, de aplicação do local. Então, a gente tem que voltar sempre ao máximo para ter essa melhor performance nessas condições. Isso. Para nós seria isso. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, a gente está à disposição. Nós agradecemos aí a presença de todos, o tempo disponibilizado aí, e dizer que a Bocril está à disposição. A gente acredita muito nessa avaliação diária. Quem tiver qualquer necessidade, qualquer demanda, pode estar nos encaminhando. Tem um e-mail ali de contato, comercial@bocril.com.br, e a gente está à disposição aí para tirar todas as dúvidas e o que puder contribuir, ajudar aí, pode contar com a Bocril. Martina está aí à disposição para estar atendendo todos vocês aí. Se alguém tiver algum assunto específico para a próxima unidade que queira mandar para a gente comentar na próxima, também pode enviar para a gente, que a gente, na semana que vem, conversa sobre isso. É bem interessante isso, porque, às vezes, na minha área eu tenho essa situação. Manda para a gente, que pode mandar para o pessoal da MPL, e eles nos encaminham também, e aí a gente pode estar avaliando e debatendo na próxima aula. Eu tenho aqui algumas perguntas, vamos ver aqui. Qual o composto ou aditivo pode ser usado para evitar o efeito blowout nos rolos de impacto? O que seria isso, blowout? Eu só não entendi o que é o blowout nos rolos de impacto. Quem colocou, se puder explicar só o que seria isso, me desculpa, mas eu não entendi aqui. Aí nós temos, até, por favor, quem escreveu, qual o composto ou aditivo pode ser usado para evitar o efeito blowout, não sei nem como se pronuncia assim, nos rolos de impacto, só explicar ali, que daí a gente vai estar, para entender o que é esse sentido, tá? Para o caso de reforma de tambores, substituição de revestimento vulcanizado a quente, você indica a colocação de mantas a frio, tem a mesma resistência do vulcanizado? Aí é assim, ó. Vamos botar aqui 2 tambores, né? Esse aqui foi o revestido vulcanizado e esse aqui é o colagem a frio. Acho que seria interessante até para deixar eles ali também. Eu tenho essa primeira aplicação e depois eu tenho, pelo que eu entendi da pergunta, ela quer ser trocado para isso aqui. Quando a retirada toda do vulcanizado, e aí nós vamos falar mais voltado na área, né, em si, né, no pessoal da área. Se eu retiro todo esse material na área, não é muito difícil ter toda a estrutura necessária para se fazer a aplicação dela vulcanizada. Aplicar manta a frio, isso é bem comum se fazer, seguindo todos os ritos, né, de limpeza, aplicação dos adesivos corretamente, as camadas, pode ser feito tranquilamente. Só tem que seguir todo o processo. A gente costuma debater aqui que um dos maiores segredos da aplicação da borracha, né, ela está sobre a questão de limpeza, sobre como que trata ali, né, manter essa limpeza. Nós temos aqui na nossa região de Criciúma, uma região carbonífera, onde o pessoal trabalha no subsolo. E com outras características, eu costumo sempre dizer, né, é uma característica totalmente diferente da característica da fábrica. Então, o que manda é muito a limpeza. Então,
a aplicação, não vejo nenhum empecilho. Ela tem a mesma resistência? Aí eu vou dizer assim, ó, resistência ao desgaste, aí depende dos tipos de borracha sendo trabalhado. Resistência da adesão, o vulcanizado tem maior resistência da adesão do que o colágeno a frio, tá? Porque aqui é como se ele houvesse uma fusão no aço. Aqui, para mim tirar, ou eu vou navalhando ele, ou eu vou usinando, eu não consigo ir desprendendo assim, como se eu pegar aqui e desprender. Que nem naquela foto, o içamento aqui que ocorreu nesse sentido, assim, de pirâmide, o próprio cabo de aço, ele foi desplacando, porque ele não é para trabalhar sendo puxado, e sim ele tem o sentido da correia, ele está assim, né, abraçando o tempo inteiro. Então, essa é de grande diferença, tá? Não sei se eu consegui responder, né? No caso dos rolos, a velocidade interfere na resistência da borracha? Influencia, interfere, mas ela não é o principal. Ela está junto com outras... É que a velocidade ela tende vamos dizer assim, ela gera um atrito, né? Ela tem maior contato, mais contato, vamos dizer assim, porque ela está com maior velocidade. Aí vai demandar o quê? Qual é o coeficiente, qual é o atrito que está tendo da correia com o rolo para que ele haja. Tipo, se a gente for falar em rotação de rolamento, para o rolo, baixo, né? A gente considera uma rotação baixa. Aí o pessoal do dimensionamento pode até explicar isso aí. A rotação dele é baixa do rolamento, mas para a borracha, vai mandar a estrutura dela para saber da troca de calor. Se ela tiver uma reação ao calor, né, na temperatura, pela velocidade, ela vai ter um desgaste maior do que a outra. Só que ela vai ter menos carga, né? Vamos dizer assim, né? Quanto menor a velocidade, eu tenho uma carga mais efetiva. E quando eu tenho maior velocidade, eu tenho mais troca de ponto. Então, a relação, ela interfere, sim, um pouco, mas não sozinha. Mesmo com todos os cuidados, qual o tempo de vida útil de uma correia estimado? Depende da aplicação e tipo de correia que foi aplicada. Eu tenho situações onde correias que podem durar 1 ano, né, 12 meses, 2 anos, eu tenho correia com 5 anos aplicado. Então, a gente sempre diz assim, a vida útil da correia ela está muito relacionada à aplicação, porém, qual é o tipo de construção de cobertura? Qual é essa relação? Qual é a relação que tem da adesão da borracha com a lona? Isso tem uma influência gigante. Por quê? Para quem é da área, nós temos o desalinhamento que podem ocorrer. O que acontece no desalinhamento? O contato da correia com a borda, né? A borda da correia em contato com a estrutura. Isso vai fazer o quê? Isso vai dilacerando. Dependendo da minha adesão borracha-lona, isso aí começa a haver um desplacamento. Eu sou de Blumenau, então a gente tinha o hábito muito de comer folhado, né? Comida doce, né? Ele começa a abrir, assim, ele começa a fazer igual um folhado, ele começa a abrir, aí começa a abrir, começa a ter os contaminantes, e aí ele desplaca, desloca toda a parte entre lonas, entendeu? Então, essa característica, ela vai muito dos cuidados e da condição da área, tá? Relacionando com o tipo de correia que foi aplicado. Eu gostaria de quem fez a primeira ali, qual o composto ou aditivo pode ser usado para evitar o efeito blowout nos rolos de impacto. O que poderia ser esse blowout? É um termo até que eu não tenho
muito ouvido, talvez eu tenha até, ou é outro termo que eu tenho ouvido falar, em algum tipo de borracha, existe algum tipo de borracha que tenha maior resistência à frequência cíclica do impacto para os casos do rolo de impacto? Essa aí, na próxima. Ótima pergunta. Essa aí é boa. E essa daí, ela vai ter muita relação com o que nós falamos de resiliência, dureza alongamento, resistência à tração, não necessariamente abrasão. Então, ela é um conjunto de todas essas propriedades e não é nenhuma borracha específica, mas algum conjunto de elastômeros vão se comportar melhor nessa aplicação, sim. Com certeza vai ter melhor performance na área, e isso vem para 2 pontos. Até se poderia confirmar se essa seria a relação do blowout ali, não sei se pode ser que seja até a mesma relação. Essa vai influenciar muito, porque na área de impacto ela tem algumas peculiaridades, né? E a gente tem uma grande sempre discussão onde eu tenho a correia e eu tenho o rolo embaixo, e aí eu tenho o impacto. Essa estrutura do rolo de impacto, o quanto que ele tem essa esterese dele, essa resiliência dele, mas só ele é o suficiente ou eu preciso ter isso na correia? Mas eu preciso ter isso na parte superior da correia ou na parte inferior da correia? Ou no meio da correia? Então, são essas coisas que na nossa próxima estada aqui com todos, a gente vai estar trazendo, porque são coisas que definem muito a vida útil do revestimento, do rolo, do tambor, da correia, porque daí nós vamos falar com uma relação de impacto, temperatura, desgaste, a resiliência, a dureza, são coisas que vai ter muito a funcionalidade. Hoje a gente procurou, assim, trazer o que é um polímero elastômero, o que é a famosa borracha. O que é borracha? Sabe? A gente, no Brasil, teve a felicidade de ser o descobridor como é que fala? Da seringueira. E a infelicidade de que levaram para fora, e hoje o Brasil tem que importar aquilo que ele tinha como propriedade maior, né? Então, a gente vai trazer isso, essa construção, bem voltado para a aplicação, porque a gente tem, como eu estava falando, borracha natural. E borracha natural? Borracha natural, borracha natural, borracha natural. Então, a gente hoje procurou o quê? O que é as borrachas? O que são os elastômeros? Qual é a finalidade? Como que a gente faz? Como que eu construo uma formulação? Como que eu defino o que, do que, para onde? A gente abordou essa norma, até não botou a norma em específico, da questão... me fugiu a palavra. Me fugiu a palavra agora. Mas os temas das próximas aulas, eles vêm muito em cima da aplicação. Área de impacto, área de retorno, desgaste da cobertura superior, da cobertura inferior, desgaste do tambor. Então, todos esses pontos na próxima aula vão estar muito voltados para a aplicação, situações problemas, situações fluídas, para a gente ter uns comparativos, entendeu? Quais são as propriedades que são solicitadas, quais seriam as ideais, e se essas solicitadas elas estão conforme a necessidade daquela aplicação, tanto para a correia quanto para os rolos ou para tambores.
E aí, assim, ó, se vocês tiverem alguma necessidade específica, por favor, pode mandar que a gente vai estar aí buscando o melhor entendimento aqui para a gente estar levando para vocês a melhor solução, sempre, tá? Eu não sei, Lécio, seria isso. Nós estamos à disposição aí, podemos permanecer aí para responder perguntas. Estamos por vocês agora. Perfeito, Rodrigo. Obrigadão aí pela grande aula, né? Foi excelente aí, aprofundaram bem a parte técnica.